A paz do Senhor esteja com você. Agora que você parou para ouvir esta palavra, que você seja cheio da presença de Deus. Sinta a paz que só Ele pode dar. A paz incondicional, fora de qualquer circunstância também, que ela te alcance. E a palavra que Deus separou para a nossa meditação hoje, nós vamos encontrar no Velho Testamento, no livro de Números, no capítulo 21 de Números. A partir do versículo 4, do 4 ao 9, eu vou falar sobre a importância do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, do nosso Senhor Jesus Cristo ter sido levantado na cruz e sangrado até a sua morte por nós pecadores, por você que está me ouvindo agora. Essa passagem da Bíblia mostra a rebeldia do povo de Deus, que não é diferente da nossa rebeldia no nosso tempo agora. Não é diferente. A ingratidão, esquecer do sacrifício da cruz e esquecer do amor de Deus, daquele que liberta, daquele que transforma, e simplesmente se achar autossuficiente, porque conquistou um cargo, um emprego bom, uma função privilegiada, porque tem saúde, porque é jovem. Esquece que Deus tem o poder e o controle das nossas vidas. O nosso fôlego de vida é ordem dele. E até o dia que ele determinar, quer sejamos autossuficientes ou não. De toda maneira, ele tem o alcance e o poder sobre a sua vida que está me ouvindo agora. E eu quero que você medite no amor de Deus. Até onde vai o poder de Deus e o seu infinito amor? Ele não desiste de você. Por isso que você está me ouvindo agora. Você que está distante, ausente da verdade, iludido com esse mundo, esse sistema. Ouça o que o Espírito do Senhor tem para te dizer agora. As serpentes ardentes e a serpente de bronze. Ele fala das serpentes ardentes que levavam à morte. Uma picada daquela serpente matava. E a serpente de bronze, levantada, permitia a vida. Que mesmo picado pela serpente da morte, quando o homem picado, ferido pelo pecado, olhava para aquela serpente que era de bronze, vivia. Era sarado gravemente. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Isso quando eles estavam no deserto. Depois que eles foram libertos do Egito, do cativeiro do Egito. E eles estavam livres, caminhando no deserto, aprendendo de Deus para receberem a terra prometida.
Eles estavam caminhando do Mar Vermelho ali, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se naquele caminho. Perderam a paciência. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Olha o que é a pergunta deles. Porque nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Oh, de repente eles estavam com saudade da escravidão do Egito. E reclamaram com Moisés. E, consequentemente, com Deus. Porque Moisés estava sendo guiado por Deus. Eles continuaram, né? Pois aqui nem pão nem água há. E a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Olhe que blasfêmia, que murmuração. Sabe qual era o pão que eles chamaram de vil? O maná. O alimento que Deus mandava do céu para libertá-los, para alimentá-los na liberdade. Lá no Egito, eles trabalhavam muito para terem um pão minguado. Mas eles preferiram a escravidão do que o maná do céu. A providência de Deus, o alimento divino que supria tudo que o corpo deles precisavam. E eles chamaram de pão tão vil. Olha a murmuração. Consequentemente, então, o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes. Foi a serpente que enganou Eva. E aquele povo estava sendo guiado pelo pecado. A mente deles estava pervertida pelo pecado que eles deixaram no Egito. E eles estavam com saudade da morte, com saudade da escravidão do pecado. E aí, o Senhor, para matar a saudade deles, mandou serpentes ardentes. Elas não só picavam, elas queimavam, elas eram ardentes. Que picava o povo e morreu muita gente em Israel, picado pelo pecado, a ferida do pecado, a serpente que conduzia eles para a morte, que causava a morte deles, a ferida que não sarava. O pecado é uma ferida que não sara e que leva para a morte eterna. Mas o povo queria, estava com saudade. E infelizmente nós vemos hoje pessoas que brincam, mas eles brincam com fogo. Eles brincam com o diabo. Eles procuram fazer tudo para agradar a morte. Mas não querem morrer. Não dá para entender, né? Aí Deus explicou aqui, enviando serpentes, que simboliza o pecado, lembrando da serpente que enganou Eva, e elas picavam e matavam. E aí, quando começou a morrer gente, ele fez o seguinte: por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, não, ele diz que eles reconheceram que pecaram contra Deus e contra Moisés, que estava liderando aquele povo. E aí ele disse, clamam isso: ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Ora, tem gente que peca, só quer desagradar a Deus, aí chega para uma irmãzinha e faz: ei, ore por mim. Irmãzinha, ore por mim, porque o negócio está tão ruim.
Ora, irmãzinha, aquela irmãzinha que muitas vezes você ignora. Você diz, oh, só quer ser santa. E a irmãzinha quer mesmo ser santa, que ela tá certa. Só vai para o céu se for santo. Se não for, meu amigo, se continuar no pecado, não vai para o céu. O lugar que Deus preparou para você com o sacrifício da morte de Jesus Cristo vai ficar vazio. O espaço que ele deixou para você, a morada eterna, o seu lugar vai ficar vazio, porque você preferiu a morte. Brincou com a morte. E aqui eles pedem a Moisés, para Moisés orar a Deus para que tire as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Essa é a obrigação da irmãzinha, que é muitas vezes zombada. Mas não é para a irmãzinha ficar com raiva, não. Quando a pessoa que estiver sofrendo chegar até a irmãzinha pedindo, ore por mim, para que Deus tenha misericórdia de mim, irmãzinha, ore, viu? Faça a sua parte. Jesus Cristo mandou que você amasse a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo amar como a si mesma. Então, irmãzinha, você que anda em santidade, que muitas vezes é zombada, essa pessoa que vai zombar de você, se ela que está zombando de você, se ela procurar você pedindo ajuda, pedindo que você ore, interceda por ela, faça isso, obedeça a Deus. Ame. Ame. E eu achei muito interessante hoje que eu ouvi uma mensagem de uma missionária dizendo que ela aprendeu com um missionário bem velhinho, bem idoso, que orava assim: Senhor, me ensina a amar esta pessoa que na verdade eu desprezo, porque sei que ela está agindo errado, que ela está no pecado, e eu desprezo essa pessoa, eu não tenho amor por ela. Me ajude a amá-la, porque mesmo que eu não a ame, eu sei que o Senhor a ama, porque o Senhor ama o pecador. Ele abomina o pecado, ele não concorda com o pecado, ele não aceita o pecado, mas ele ama o pecador. Então, quem somos nós para julgarmos o nosso próximo, para não amarmos o pecador? Vamos clamar a Deus que nos dê um coração aberto para amarmos os pecadores e até aqueles que nos insultam. Olha que Jesus Cristo intercedeu pelos homens que estavam crucificando ele e zombando dele. Ele ali pregado na cruz. Ele disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Então, misericórdia, viu, irmã? Misericórdia. Oh, aleluia! E aí, Moisés orou pelo povo e disse o Senhor a Moisés. E Deus ouviu a oração de Moisés. E disse o Senhor a Moisés: Faze-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste. Ela será levantada. E será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela, olhar para o alto, olhar para aquele que foi levantado na cruz por você e por mim. Oh, aleluia! Olhar para ela, para uma serpente feita de metal e colocada numa haste de metal, porque Deus queria que ficasse ali, bem alto, para que eles olhassem para o alto. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, como o Senhor determinou. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse ferido, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Oh, aleluia!
Aí você diz, mas de onde essa serva do Senhor tirou que aquela serpente que foi levantada no deserto simbolizava Jesus Cristo pregado na cruz? Eu vou te dizer de onde eu tirei. Das Escrituras Sagradas. No Novo Testamento. Oh, aleluia. No Evangelho narrado por João. Quando Jesus falou para Nicodemos. João 3. Versículo 14. Porque Jesus estava explicando a Nicodemos. Nicodemos não entendia como nascer de novo. Como nascer de novo. E Jesus estava explicando a ele. E aí Jesus Cristo conclui. E como, isso no versículo 14. João 3, versículo 14. Jesus foi quem falou. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus explicou a Nicodemos que a salvação vem da cruz. Vem de Jesus pregado na cruz para nos salvar. Vem do Cordeiro Santo que foi imolado por nós para nos purificar. Aquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário tem o poder de nos sarar. De nos sarar da serpente do pecado. De nos purificar, de nos santificar, de nos justificar diante do Pai. Porque o amor de Deus, na morte de cruz, ela tem o poder de nos constranger a nascermos de novo. A nascermos de novo. A levarmos a cruz, a nossa cruz. A cruz da renúncia do pecado. Porque o pecado, muitas vezes, ele é atraente, ele é sedutor. Ele é como aquela serpente que chegou de mansinho e destruiu a vida espiritual de Eva. E Adão, por falta de sabedoria, também pecou contra o Altíssimo, desobedeceu a Deus, que não nos fez com a intenção de que morrêssemos. O Senhor Deus não queria que nós morrêssemos. Ele nos fez não para a morte, mas para a vida. Por isso que ele orientou Adão que não provasse daquele fruto, porque certamente morreria. Mas ele desobedeceu a Deus. E por isso a morte veio para nós. Mas ainda bem que Deus não desistiu de nós. E ele enviou seu filho, que estava com ele antes que o mundo existisse. O seu filho que participou de toda a criação, que estava com ele na glória. E esse filho se humilhou na condição humana para salvar você, que hoje não valoriza a morte de cruz. Mas Jesus Cristo disse que era necessário que ele fosse levantado ali na cruz, sacrificado por nós. E ele ainda continua dizendo a Nicodemos, quando ele diz, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E no 16, ele esclarece tudo, ele fala do amor do Pai,
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, que crê no Salvador, não pereça, mas tenha a vida eterna. É dessa vida eterna que eu quero falar para você, porque Jesus Cristo está às portas. O anticristo já está movimentando aqui na terra. Observem, fiquem atentos, façam como as noivas prudentes. Elas ficaram atentas para que o óleo não faltasse, mesmo esperando por tanto tempo. Olhe que o povo ali no deserto logo se aborreceu, não quis esperar tanto tempo. E nós somos muito apressados. Estamos vivendo um mundo extremamente apressado, onde as pessoas têm que falar rápido. Onde eu estou cansando vocês, porque já faz 21 minutos e 17, 18, 19, 20 segundos, 21, 22. Calma. Assim diz o Senhor. Calma. Não tenha pressa. Não precisa me colocar no modo mais rápido. Tenha calma. Jesus Cristo está voltando. E aí, não tem mais nada que você se apresse. As coisas do mundo que te obriga a ter que correr, já não vai mais ter poder. Pedro disse que todas as coisas que hoje você vê, todos os elementos na terra, serão derretidos. Então, aquele carro, aquela casa, aquela bolsa de marca, ou aquele sapato, aquela sandália, aquela pulseira, aquele brinco, todos vão derreter. Não tem pressa. Agora, a vida é eterna ou a morte é eterna? O que você escolhe? Assim diz o Senhor. Escolha a vida. Até aqui. Fiquem com Deus, na maravilhosa paz do Senhor, que Jesus Cristo está voltando, bem pertinho.